meus queridos! Bem-vindos a mais um podcast Agro 2. Eu sempre fico com saudade de vocês. Eu apareço num dia, pula um, eu apareço no outro e eu sempre tô com saudade de vocês. E vocês estão vendo que a minha bancada continua diferente, mas é porque o Pedrão, ele tá muito dengoso, tá doente ainda, não conseguiu voltar, mas eu prometo que no próximo episódio o Pedrão vai estar aqui, ó, porque esse menino faz falta, viu? Gente boa demais. Então seja muito bem-vindo aqui, espero que você já tenha se inscrito aqui no nosso canal. Então antes da gente começar esse podcast, já dá um joinha aí pra gente, já começa a seguir a gente, recomenda também. E não esqueçam das nossas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram com o Portal Agro 2. Temos também um canal de notícia que é o www.agro2.com.br e também estamos no Spotify. Então você já vai lá, segue a gente em todos os lugares. E deixa eu te falar outra coisa. Para 2022, o que você está querendo ver aqui no Agro 2? Conta pra gente. O que você está querendo ouvir, conhecer, saber? Deixa aqui nos comentários. Fala pra gente o que você está precisando saber mais um pouquinho, que estamos abertos sempre às sugestões. Agora, sem mais conversa, sobe a vinheta! Maravilha! Agora sim a gente vai começar de vez o nosso Agro 2, mais um episódio. E nós estamos com um convidado que você já viu a carinha dele, viu? Não foi aqui no podcast, não. Mas ele participou do nosso congresso, que foi em dezembro. E por falar em congresso, você não esquece, viu? Esse ano vai ter congresso e o evento vai ser muito maior e muito melhor. E com certeza a gente vai contar com ele, que é o nosso querido Hélio Jouve. Hélio, muito obrigado mais uma vez. Ele que é engenheiro ambiental, formado em direito, empreendedor, dono de empresa. Esse cara é o cara e veio aqui para falar para a gente sobre meio ambiente. Afinal de contas, é um assunto que nunca teve tão em voga quanto agora. Hélio, mais uma vez aqui, agora diferente, que agora você está sentadinho na bancada, não está dando palestra. Seja bem-vindo e obrigada demais pela sua presença. Lara, eu que agradeço de estar aqui mais uma vez, contribuir com o agronegócio, cumprir com o meu propósito, que é ajudar as pessoas. E eu ainda tenho o privilégio de ajudar o meio ambiente, passando o dia a dia da engenharia ambiental, a legislação ambiental. Então, muito obrigado, conte comigo sempre e espero que possa levar um pouco mais do conhecimento dessa área que é muito complexa. Sim. E muda todos os dias. Exatamente, e nunca foi tão comentada, que todo mundo fala de meio ambiente. Quem é do agro, quem não é, tá todo mundo preocupado com o meio ambiente. Ainda bem que todos os olhares estão para o meio ambiente. Mas antes da gente começar a falar do meio ambiente, eu quero que você conte pra gente. Você é dono da Suprema Ambiental, que trata só de meio ambiente. Mas como é que você chegou na Supremo? Qual foi? Porque você começou lá em 2003. Ainda a gente não se falava tanto sobre esse assunto. A gente não se falava tanto sobre autorizações, sobre preocupações com o meio ambiente. Como é que se lá em 2003 você teve essa ideia? O que foi que te preocupou? Ou será que você viu aí uma oportunidade de um grande negócio? Conta pra gente. Na verdade, eu iniciei como estagiário. Fazia o 5º período de direito ainda e estava fazendo um estágio em um escritório de advocacia na área trabalhista, mas eu percebi que não era o que eu queria. E fui atrás de oportunidades, surgiu a vaga para me fazer o estágio em 2002 no órgão ambiental, na época chamava Agência Ambiental do Estado de Goiás, aí depois mudou o nome. E você estava estudando direito? Direito, exatamente. E aí você foi atrás de estágio. Exatamente. Aí eu tive essa oportunidade, eu nunca esqueço que na entrevista a Silzete me perguntou por que poderia me contratar. Eu falei, precisava me dar a oportunidade para ver como que eu poderia estar ajudando naquela época. E você está contratado. E nesse período de 7 meses apenas, eu verifiquei e enxerguei a situação de ter uma consultoria ambiental. Porque o pessoal chegava lá no órgão e perguntava, quem que faz isso, quem faz aquilo? Aí eu falei, não sabia nem por onde começar, eu imagino. Não, exatamente. Aí existe uma resolução do CONAMA, que é 006 de 86, que ela diz que todos os licenciamentos ambientais precisam ser publicados nos jornais, requerendo o licenciamento
e quando fica pronto, publicar o recebimento. Isso até hoje? Até hoje. E está na Lei 6938 também, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Me explica por qual motivo que tem que fazer isso, comunicar publicamente. É porque, só por curiosidade. Porque como o direito ambiental é um direito da coletividade, então isso tem que ser público. Ah, tá. Então, publica em jornais nesse sentido. E aí, essa resolução, ela fala como tem que ser feito. Então, eu iniciei fazendo só isso. Depois de 7 meses, eu ainda estagiava. Aí, eu montei o escritório. Depois que o pessoal descobriu, aí eu fui desligado, mas eu continuei com a empresa. E com isso surgiu outras oportunidades. Uma delas foi fazer engenharia ambiental, em seguida, concluí o direito e Você já emendou um no já outro, emendei, então. Exatamente. Conseguiu aproveitar alguns créditos, imagino. Foi bem pouco, porque são cursos totalmente diferentes, né? Engenharia muito exatas mesmo. A engenharia ambiental, apesar de muitas vezes o pessoal confundir com o meio ambiente, questão mais de sustentabilidade, mas lá tem muita conta. Até o 3º, 4º período é a mesma coisa do engenharia civil. Então, surgiu essa oportunidade e o pessoal, eu fazia só publicação mesmo. Eu publicava aí de 10 a 20 publicações por semana. E aí o pessoal, mas você não faz o licenciamento ambiental dessa atividade, daquela atividade? Aí eu fui estudando e hoje, agora dia 30 de março de 2022, a empresa faz 19 anos. É muito chão aí pela frente. Já rodamos bastante. Eu tenho hoje 52 colaboradores e eu já consegui licenciamento ou outorgas ser liberado em 3 estados do Brasil. Mas a nossa sede é Goiânia e esses outros estados que a gente chega ou é indicação ou o próprio cliente tem outra fazenda ou tem outra indústria e pede para a gente fazer fora do estado. Mas a nossa base é Goiás. Agora falando da sua empresa, você está falando que ela vai comemorar agora 19 anos. Isso. Exatamente qual é a área de atuação da sua empresa? Ela funciona só para o meio rural ou ela proporciona para quem te procurar conseguir essa autorização ambiental para vários outros ramos, como da indústria, como, não sei se do comércio, às vezes precisa, mineração? Funciona o seguinte, por eu ter feito direito e dominar a legislação ambiental, isso me facilita eu atuar em várias áreas. Mas a consultoria ambiental ela é dividida em 3, basicamente. A indústria, a mineração e o agronegócio. Que aí dentro do agronegócio tem a parte florestal também. Então, hoje, a consultoria, muitas vezes, a pessoa formou em engenharia ambiental ou é um engenheiro químico, ele atua só na parte de indústria. Um geólogo, um engenheiro de minas, ele atua só na parte de mineração. Um agrônomo, um engenheiro florestal, ele vai atuar na área do agronegócio. Por eu ter feito direito, aí eu formo a minha equipe e eu atuo nas 3 áreas. Então, atuo tanto na área industrial, mineral e também na florestal, que está incluso o agronegócio. E qual que é a sua maior demanda lá dentro da Supremo? Até 2014, 80% era indústria. Com o boom e com o crescimento muito grande do agronegócio no Brasil, isso inverteu. Hoje, nossos clientes, a maioria, mais de 60%, é agronegócio, vem da zona rural. E o que seria essa autorização? O que é essa autorização ambiental? Porque, assim, se eu tenho uma indústria, qual que é o tipo de autorização que eu preciso ter para funcionar enquanto indústria? Eu tenho que ter um terreno específico? Ou tem terrenos que não podem ter indústria, locais que não podem ter indústria? Porque, assim, eu imagino que antes... Você me corrige se eu estiver errado. Vamos falar primeiro da indústria, depois a gente fala do agro. Tá bom. Então, se eu tenho a intenção de abrir uma indústria, eu tenho lá um lote disponível num setor desses... industriais. Eu posso montar a minha indústria lá ou eu tenho que pedir essa autorização antes ambiental para ver se essa indústria pode funcionar lá ou não? A licença ambiental, ela é vinculada em algumas autorizações. Quando se fala em indústria e é na zona urbana, o que você tem que analisar é o plano diretor do município. Porque você precisa... O primeiro documento essencial chama certidão de uso do solo. A prefeitura vai falar para você se aquela atividade é permitida naquele local ou não. E aí, em cima dessa situação, se é permitido, aí você vai analisar questões ambientais. Aquela atividade, ela pode ser instalada naquele lugar, você analisa o tipo de atividade e o tipo de projeto ambiental. Eles são vinculados um com o outro. E também de onde que ela utiliza a água. Então, você analisa isso. E aí tem algumas regras ambientais. Distância de curso hídrico, se gera efluente, se não gera efluente, a questão do controle de poluição
da água, do solo, da emissão atmosférica. Então, isso primeiro define na certidão de uso do solo do município, que depende se o município tem ou não plano diretor, e se esse plano diretor permite aquela atividade ali ou não. E quando é comum ser reprovado um processo desse, assim, pode acontecer? Ou só se a pessoa não souber o que ela está fazendo? Ou geralmente são aprovados quando tem um processo assim sistematizado? É comum ser aprovado ou não? É comum ser aprovado, mas depende dessa certidão de uso do solo, e aí ele tem que cumprir alguns requisitos. Se a atividade dele é uma indústria farmacêutica, por exemplo, ela tem o tipo de projeto ambiental. Vai ser um plano de controle ambiental, vai ser um plano de gerenciamento de resíduo sólido e vai ser protocolado junto ao órgão ambiental, vai ser analisado e liberada essa licença. E aqui muito importante, não é porque ele liberou a licença que já está tudo ok e ele já está resolvido. E pode funcionar. Já pode funcionar, só que para ele manter em funcionamento, em operação, nessa licença existe várias condicionantes e elas têm que ser cumpridas de certo tempo. Então há uma fiscalização do governo? Exatamente. Há uma fiscalização, hoje quase que autofiscalização. Por que a autofiscalização? Com a nova lei que a gente vai comentar mais para frente, ela não é obrigado mais o órgão ambiental a fazer vistoria. Só que quando sai a licença com essas condicionantes, você tem que cumprir relatório de certo em certo tempo. Então, significa o quê? Você tem que contratar um responsável técnico, um industrial, e apresentar no órgão ambiental esses relatórios. Mas ele não precisa estar vinculado com a prefeitura. Eu posso contratar quem eu quiser para fazer esse relatório? Não, inclusive não pode ser vinculado. Ele tem que ser particular. Ou bem pode ser uma pessoa, igual contratar uma empresa de consultoria, terceirizada, ou ele pode ter isso no corpo técnico da empresa. E vocês fazem isso também ou não? Fazemos, sim. Faz tudo, desde o processo, assim, eu tenho uma ideia, eu já te procuro. Exatamente, para a gente analisar se é viável ambientalmente, quais tipos de projetos, quais tipos de documentos e dar entrada para ser aprovado junto ao órgão ambiental. Certo. Agora, antes da gente passar para o agro e na mineração, eu desconheço, aí você vai ter que me corrigir, mas aqui em Goiás não é muito comum ter esses projetos de mineração. Tem bastante? Tem, sim. Quais regiões aqui? Primeiro, são aqueles de uso na construção civil, né? Areia, argila e cascalho e brita. Gente, a minha ignorância, quando fala de mineração, eu já tô pensando nos diamantes. Exatamente. Então, assim... A areia, a brita, gente. Olha só, esses tijolos aqui, isso aqui usou argila. Entendeu? Argila também? Argila também. Olha, a gente vivendo e aprendendo, eu falo. Gente, o Agro 2 é cultura. E assim, trabalhar no meio ambiente a gente aprende todo dia, porque mexe com o negócio de muitas pessoas e acaba que você fica sabendo desses detalhes assim, mais... constante. Eu queria até saber sobre isso mesmo. Como é que é feita essa extração de areia? Ela é controlada, né? Exatamente. Você não pode... Aí, essa questão de mineração, primeiro o minerador tem que ter um documento que chama título minerário. Esse título minerário, ele tem que requerer junto à ANM, Agência Nacional de Mineração. E uma situação que todo mundo comenta que o proprietário, ele é dono do solo, ele não é dono do subsolo. O subsolo é da União. Por isso que ele tem que ter essa autorização. A partir do momento que ele tem um título minerário, que pode ser um plano de pesquisa para gerar uma portaria de lavra, e antes tem uma autorização provisória que chama guia de utilização. Certo, mas se ele for autorizado só retirar a areia, ele acha ouro. Aí ele tem que mudar o plano de pesquisa que ele apresentou, o plano de lavra que ele apresentou junto à ANM. Mas o ouro é de quem? É dele? Aí ele tem que fazer a pesquisa e como ele requereu a área... Aí o ouro ele pode ser extraído e é dele, mas aí tem os procedimentos para seguir. Aí, como você fez a pergunta, primeiro ele requer isso, aí tem esse título minerário que eu te falei, a portaria de lavra ou a guia de utilização, ou ele pode também requerer um registro de licenciamento. Aí ele fez isso, ele requereu a área, ele já tem de posse um título minerário, ou pelo menos um requerimento, aí ele tem que fazer a licença ambiental do empreendimento. Amado, eu já cansei só de escutar. Isso aí não tem nem jeito de se você não fazer com uma empresa. É difícil. Porque a gente não tem essa competência e tantas assim, etapas, igual regras. Você está falando aqui, tantas regras. Você também, no começo, até você pegar essa expertise toda, demorou um tempinho. Bastante. Aí, eu sempre falo que quando você ouvir licenciamento ambiental, entenda complexidade, porque é bastante complexo. Aí ele pode ter também a guia, o registro de atividade de licenciamento e ter a licença ambiental. Quando sai a licença ambiental, ele não está apto ainda para explorar, não.
Ele tem que levar essa licença na ANM, na Agência Nacional de Mineração, para ser publicado no Diário Oficial da União, para depois sim ele estar apto a fazer a extração. Gente, isso demora quanto? Assim, o normal, Hoje, esse trâmite demora quanto tempo? A gente tem, assim, a gente tem vários problemas com a pandemia e o Covid, mas eu falo que isso adiantou em 20 anos para a gente esse procedimento. Hoje demora em torno de 120 dias para estar com tudo resolvido. Então é rápido. Pelo nível assim de burocracia que você explicou para a gente, eu achei que demorasse um ano. Mas isso também depende do mineral. O ouro vai demorar no mínimo 12 meses. Diamante também demora mais de 12 meses. E por que essa complexibilidade? É porque, dependendo da atividade, dependendo do mineral, não pode ser registro de licenciamento, que é o que é rápido, que é utilizado na construção civil. É areia, cascalho e brita. Tem que ser mais rápido, é mais porque é rápido, utilizado. Exatamente. E não tem valor econômico, assim, tão grande, né? Aí no outro, não. Quando é diamante, ouro, esses de valor econômico, tem o procedimento do plano de pesquisa, depois o plano de atividade econômica, até a publicação da portaria de lavra, então é mais demorado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, de curiosidade minha, a Lara aqui falando, que quando eu falei também de mineração, a gente já lembra logo de Minas, que tem problemas com aquelas barragens, que toda vez nesse período de chuva é um problema, assim, sem tamanho, vídeo que aconteceu em Brumadinho. Verdade. E assim, isso não é previsto? Esse tipo de situação não é previsto nesses projetos ambientais? É previsto. Porque aquilo é um crime ambiental. Então, eu imagino, se ele teve autorização para funcionar, como que se chegou nesse ponto? Se ela foi desativada... Mas é um crime ambiental se aconteceu o desastre. Mas por isso existe a engenharia ambiental e a engenharia de Minas e a engenharia civil. E geotecnia também, para apresentar o projeto daquela bacia, daquela barragem, que na verdade existe dois tipos de barragem. Aquela que tem a contenção dos resíduos, que era o que aconteceu lá, que né? é o que é lá, e tem o que mais tem em Goiás, que são de água, são coisas diferentes. Aí essas barragens, ela tem um talude, ela tem aquela que para o efluente ali. Então aquilo ali a partir de 2010 que tem a nova lei que fala sobre segurança de barragem. Então o aterro era construído de uma forma no passado. Hoje tem várias técnicas mais modernas. Para evitar aquilo. Exatamente. Mas aquele resíduo não tem nada para fazer com aquilo? É só daquela maneira? Não tem, porque ele muitas vezes tem muito metal pesado e ele não tem como você tratar ele. Você só tem que armazenar mesmo, não tem outra forma. É um passivo que vai ficar ali a vida inteira. E isso está dentro da lei? Dentro da legislação. Olha Aí só, tem a gente. forma de fazer a contenção e a forma de construir a barragem com toda a segurança que existe hoje as regras, que muitas vezes no passado não tinha isso. Que foi o que aconteceu com essas, Exatamente. que até uma transbordou agora nessas últimas chuvas, e teve Brumadinho, que foi aquela tragédia. E a de água, só para a gente concluir essa questão de barragem, a de água aqui em Goiás, o ano passado, estourou 7 também. Estourou 7? 7, Mas grande. foi por mau planejamento? Da mesma forma. Na década de 90 construí de uma forma, hoje constrói de outra forma. E como que é esse de água? O que é que tem nesse de água? Que tem que de água é que quando você tem um curso hídrico e você faz o barramento, tem umas regras como você fazer esse barramento. E esse barramento ele é autorizado quando? Aí você tem que ter a outorga de uso da água para armazenar. Geralmente é para nesses casos. Nesses casos, você tem que ter a outorga para armazenar água nessa barragem. Aí tem os vários usos dessa água. Se vai ser para irrigação, se vai ser só para paisagismo, ou se vai ser para abastecimento público. Tem várias formas de ser utilizada. Aí você, dependendo do tipo de uso, você tem a outorga para armazenar, a outorga para captar, a licença ambiental para construir e a licença ambiental para utilizar aquela água. E nessa daí que arrebentou... Ela era utilizado para irrigação de pivô central. Nós já vamos chegar nesse assunto aí. Agora vamos falar sobre quais são as autorizações no meio da agricultura ou para o pecuarista também. Dessas três, inclusive, você acha que qual é a mais burocrática ou não existe isso? Não tem. É tudo mais ou menos igual. Cada um tem a sua exigência, isso, exatamente. Mas assim, não é uma mais difícil do que a outra. Depende da atividade, é o tipo de projeto, é o tipo de documento necessário. Então, e na atividade de agropecuária, como que funcionam essas autorizações? Na zona rural, vamos falar assim, mais na zona rural. Isso. Qualquer terreno na zona rural... Qualquer terreno na estrada, ele pode ser uma fazenda ou não? Ou tem que ter autorização também para ser uma fazenda? Não, aí vai para ser fazenda ou não,
Aí é se está na zona rural ou zona urbana. Só isso? Só isso. E então, aí é pagar ITR na zona rural e pagar IPTU na zona urbana. Que define se é zona urbana só. Então não tem essa dificuldade. Não, aí às vezes tem fazenda que está próximo de cidade que ela vira área de expansão urbana. Aí ela faz esse processo de passar para a zona rural, de rural para urbana. E pode funcionar como fazenda. Pode, como fazenda. Não tem problema. Sendo zona rural, é considerado fazenda. E como que é feito? É fácil também os documentos exigidos? Nós falamos agora sobre o uso do solo. Na zona urbana funciona da mesma forma. O plano diretor também tem que definir isso, mas a maioria não tem plano diretor aos municípios. Aí automaticamente não é proibido qualquer tipo de atividade na zona urbana. Aí se você tem que fazer conforme a legislação ambiental. Aí vai depender da atividade, da mesma forma que é na zona urbana, qual vai ser o tipo de projetos e o tipo de documentos. Mas tem uma característica particular quando é na zona rural. Aí tem o Código Florestal Brasileiro. Aí você tem que respeitar o Código Florestal para verificar onde você pode ou não, que a gente chama área de uso e ocupação do solo. Se a pessoa pode fazer uma conversão daquela área em algum tipo de atividade. Então, por exemplo, se eu comprei uma fazenda, que até então ela tem... A maior parte dessa fazenda, elas são árvores. Qual é o tanto de desmatamento que eu posso fazer ali naquela área ou eu não posso fazer? Ou depende da espécie que tem ali e da fauna e flora que tem ali naquela região? A primeira situação que qualquer produtor rural tem que fazer, que chama Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural, ele vai definir aonde que é a área de preservação permanente, que essas são, quando está em volta de curso hídrico, ou numa nascente, ou numa barragem. Isso não é ele que escolhe. Não, ele não tem esse poder. Já é a área de preservação permanente. Então, não é ele que escolhe. É o tipo de local. Se é próximo de algum tipo de água, curso hídrico, córrego, rio. E não pode fazer o desmatamento ali, então, nem plantações. Não pode, de forma alguma. Tem alguns casos, quando é interesse público, pode, mas é bem raro acontecer. Então, ele definiu aonde que é a preservação permanente. Definiu a reserva legal, que tem que ser 20% do valor total da propriedade. Aí o restante ele pode usar para fazer qualquer tipo de produção. Aí ele pode desmatar. Pode desmatar, ele tem o direito para ele tem o direito. Não tem problema. Não tem, só que pode ter algumas restrições, né? Às vezes ele está dentro de um parque, está dentro de uma APA, dentro de uma área de conservação ambiental. Aí ele tem que seguir as regras desse plano de manejo dessa unidade de conservação. E as regras para agricultura e pecuária são as mesmas? Exatamente iguais. Mesmo sendo animais e plantas, não tem problema nenhum. Exatamente iguais. Aí tem uma novidade também da nova legislação que algumas atividades como pecuária extensiva, que é criar o gado solto no pasto, ou agricultura de sequeiro, quer dizer, ele planta durante o período chuvoso. Isso era isento de licenciamento ambiental. Com a nova lei agora, a partir de setembro de 2023, ele é obrigado a ter um registro eletrônico que é uma licença ambiental. Ele é obrigado. E por que mudou isso? O que eles sentiram que era necessário fazer essa mudança? Na verdade, é uma forma de regularizar e controlar a produção rural. Tudo, né? Conseguir controlar tudo. Controlar como que é feito esse manejo, esse monitoramento dentro. Porque lá ele gera resíduo, ele gera situações que pode trazer preocupações e poluição para o meio ambiente. Sim. Agora a gente falou aí de 3 áreas que a Suprema Ambiental ela atua. Agora tem uma que antes da gente vir para cá, eu dei uma olhadinha lá no site. Eu mesma não entendo que área que é essa. É um palavrão, gente. Georreferenciamento. Georreferenciamento. O que é isso? Que autorização é essa para o georreferenciamento? Eu falei certo? Falou sim. Isso é bem simples. É você ter uma medição do perímetro da sua propriedade de forma mais fidedigna possível. Quando você faz um georreferenciamento, que é uma lei federal, e você aprova isso já no INCRA, você tem uma margem de erro de 3 milímetros. Então, você vai com equipamento de precisão, faz a medição em loco, faz a medição, inclusive em cada vértice da propriedade você tem que colocar um marco de concreto e nele ainda consta a coordenada geográfica e com isso você tem certeza do tamanho da sua propriedade. É isso, é medir o perímetro da sua propriedade. E é isso vocês fazem? Fazemos, sim. E aí, porque assim, você tem uma pergunta interessante, porque assim, eu vendo uma fazenda para você, eu falo, tem tantos
hectares. Isso. Aí na hora de medir não tem. Exatamente. E aí? Aí o que acontece? Essa legislação que você tem que aprovar junto ao INCRA, dependendo do tamanho da propriedade, tem um período que você é obrigado a fazer. E a gente já está chegando em 100 hectares, propriedades até 100 hectares. Então, no passado, as que eram acima de 5 mil, as grandes, todas já têm um georreferenciamento. E você não... É obrigado a ter, então? Você não é obrigado a fazer, entre aspas. Tá. Mas se você não fizer, você não vende ela. Entendeu? Você não transfere, você não divide. Se não tiver, então você não faz. Se você comprar a propriedade hoje acima de 150 hectares... Sem o georreferenciamento, você não faz a transmissão dela para outra pessoa no cartório. Olha só, nem sabia disso. Exatamente. Porque eu achei que era tão fácil assim, essa coisa de... E no passado demorava 3, 4 anos para aprovar um gel desse. Hoje, em torno de 30 dias, no máximo 45 dias está aprovado. Então, as grandes propriedades, é necessário que faça essa medição. As pequenas, não. Todas são obrigadas, só que tem um prazo para isso. Até... outubro de 2023. Então todos. isso é novo. Não, é de 2001. Só que foi dividido e foi prorrogado algumas vezes. Entendi. Então foi prorrogado. Vai fazer agora propriedade acima de tantos hectares. Aí não fizeram todos, então vão dar mais um prazo. Acabou que agora já está chegando as propriedades abaixo de 100 hectares. Sim, e o prazo até 2023. Até 2023. Esse me chamou a atenção. E outra coisa também que eu achei interessante, que eu também nem sabia... que tinha que pedir autorização ambiental é para ter posto de combustível. E tem posto de combustível em fazenda. Como que funciona isso? Nunca imaginei isso também. Precisa pedir... Toda grande fazenda tem um posto de combustível também? Praticamente todas têm. Aí tem um detalhe importante, o seguinte, que você analisa a quantidade que é armazenada. Até 15 metros cúbicos, ou seja, 15 mil litros, não é obrigado ter o licenciamento ambiental dessa atividade. Você basta fazer conforme a legislação exige. Quer ter uma bacia de contenção, quer ter um sistema de tratamento que a gente chama SAL, que é separação de água e óleo, e ele vai estar legalizado. Acima disso, ele tem que ter a licença ambiental, que é a resolução do CONAMA 237, que ela é específica sobre posto de combustível. Então, e se ela for menos de 15 mil litros, a atividade principal dele, ele declara que tem aquele consumo de combustível e automaticamente está licenciado. Vivendo e aprendendo, isso eu também não sabia. Mas então é muita coisa que a Suprema Ambiental ela faz. Bastante. Nessa área ambiental, então, vocês atuam em todas as frentes? Em todas as áreas, conforme eu disse, industrial, mineral e florestal. E aí também atuamos em todas as atividades. O importante, que eu falei várias vezes, é porque dependendo do tipo de atividade, a gente fala qual que é o fator de complexidade. Quer dizer, quanto ela pode poluir automaticamente... é o tipo de projeto que tem que ser feito. E aí vocês fazem esse projeto, como você disse, em geral são 120 dias. Exatamente. Em geral. Está tendo uma mudança na legislação. A resolução do CONAMA 237, ela fala em 120 dias. A nova lei de licenciamento ambiental do Estado de Goiás, que é a 20.694, ela fala em 90 dias. Mas a gente trata de poder público. Então, muitas vezes, eles não cumprem ao pé da letra isso. Mas hoje, em Goiás... como aconteceu no final da década de 70, nós saímos na frente, temos a legislação ambiental mais moderna do país e isso tem sido, na prática, uma agilidade muito grande de regularizar os licenciamentos ambientais. E a última coisa que eu queria falar também, é que vocês também prestam esse serviço lá, é sobre a outorga de uso de água. O que seria exatamente essa outorga, essa autorização do uso da água? Exatamente. Outorga, o que é essa autorização? Toda vez que você utiliza água que não é da rede pública, então, se você utiliza água que não é da Saneago, não é da prefeitura, automaticamente você tem que ter uma autorização ou do Estado... Eu tenho um rio que passa na minha fazenda, esse rio não é meu. Não. Exatamente. Aí você tem que analisar se não é da rede pública. E aí você vai ver se é estadual ou federal. Se o rio for federal, você tem que ter a outorga junto à ANA, Agência Nacional de Águas, em Brasília. E isso é para o Brasil inteiro. Se está lá no Rio Grande do Sul, o rio é federal, ele tem que requerer junto à ANA que fica em Brasília. Mas é um processo todo online. E se o rio for estadual... aí você faz junto ao órgão ambiental competente do Estado, que aqui em Goiás é a SEMAD.
Isso a gente falou de água superficial. Agora, se for água subterrânea, é competência do Estado, faz junto à SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás. Autorizar ou não fazer a perfuração do solo para até o lençol freático. Exatamente. Aí você tem que ter autorização para perfurar, ou se tiver perfurado, você regulariza ele já construído. Agora, quando eu tenho um rio, igual você falou, um rio federal, então ele está no meio da minha propriedade, ele não é meu, esse rio. Não. E se o governo falar, não, você não vai utilizar essa água? Aí, por isso que tem Porque os critérios. ele abastece tal cidade. Então, isso é Então, importante. você não pode tirar essa água porque eu estou abastecendo tal cidade. Então, ele é obrigado a obedecer. É porque existem os usos prioritários. Sim. E abastecimento público e dessedentação animal, que é por animal bebê, é prioritário primeiro para depois para qualquer atividade econômica. Então a agricultura ficaria em terceiro lugar. Exatamente. Não isso é mesmo. prioritário? Não. A agricultura não? Não, porque a agricultura, no fundo, infelizmente, em alguns casos, ela é comparada com uma atividade particular. Eu sou dono daquela propriedade e aquela atividade é uma situação de sobrevivência econômica daquele produtor. Agora, abastecimento público é direito da coletividade, por isso que tem preferência. Agora, se fala muito no Brasil que a gente tem uma das legislações mais duras em questões ambientais. Então, de um lado, a gente vê uma imprensa falando o tempo todo de desmatamento, de relaxamento das leis, mas na outra ponta, a gente vê os agricultores, os pecuaristas, tendo que se adequar a leis muito rígidas. Elas são rígidas ou elas são permissivas? Ou elas ficaram permissivas? Você que trabalha com isso, o que você pode contar para a gente? Elas são, primeiro, complexas, depois rígidas, bastante rígidas, e mesmo assim, aí a gente tem que novamente tirar o chapéu para o produtor rural e para o agronegócio brasileiro. Mesmo assim, ainda é o mais sustentável do mundo. Mesmo com tudo isso. Só que o produtor rural, ele descobriu que preservar o meio ambiente é essencial e também está relacionado economicamente. E com isso, ele aprendeu a preservar o meio ambiente. Hoje fala muito, quando você disse à imprensa, por exemplo, usa muito agrotóxico. O produtor rural, ele sabe quanto que custa um agrotóxico. Ele não vai desperdiçar aqui de qualquer forma. É muito caro. Então, ele tem que ter um agrônomo acompanhando isso, um engenheiro ambiental acompanhando isso, para falar para ele a forma correta de utilizar. E automaticamente tornou a potência que o Brasil é mundial e é o agronegócio mais sustentável do mundo, sem dúvida. E quando a gente escuta muito dessas falhas, né, quando a gente escuta falar sobre desmatamento, são criminosos, então. A gente não está falando do agricultor nem do pecuarista. Nós estamos falando de criminosos que andam fora da lei. Com certeza. E existe então, não é porque as leis são permissivas. Não. São pessoas que estão andando fora da lei. Com certeza. Isso é normal em toda atividade. Sim. Mas, nesse caso, como é relacionado ao meio ambiente, da audiência, e também é preocupante, talvez o pessoal fala mais por causa disso. Mas hoje o produtor rural, ele, desde o armazenamento de um agrotóxico que chega na propriedade dele, a forma de utilizar que ele faz a tríplice lavagem durante o uso. Depois isso volta a ser armazenado e depois é destinado para uma reciclagem, até mesmo para voltar a ser um produto reutilizado ou incineração, tem toda uma norma para fazer isso dentro da propriedade hoje. E eu queria saber quais são as maiores dificuldades para o produtor rural hoje, para ele se adequar a essa legislação que você mais vê, que fala assim, olha, não pode fazer isso, eu já avisei, está proibido. Qual que é a maior dificuldade? Muitas vezes é falta de conhecimento. Geralmente é por isso. Muitas vezes. Mas também, como eu disse várias vezes, a complexidade, porque não é fácil. E assim, ele procura o órgão, ele contrata muitas vezes a pessoa, ele não acompanha muito de perto. Aí ele acha que só pagar ele já vai ter a licença e não é assim. Você tem que acompanhar. E o principal, depois que sai, ele ainda acha que já está resolvido. E não é verdade, porque tem as condicionantes, conforme eu disse. Ele precisa cumprir isso. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer um contrato, eu falo para o produtor, esse contrato ele é por tempo indeterminado. Fala, mas eu vou te pagar a vida inteira? Eu falei, não, só enquanto você estiver produzindo. Quando ele tiver fazenda, ele tem que continuar. Isso porque você precisa continuar olhando. A empresa precisa continuar exatamente, e cumprir os prazos, porque isso vence, isso tem prazos para ser cumprido. Então, não é só obter a licença e
e já está resolvido. Não, eu até falo que a brincadeira começa quando ele tem a licença, porque ali ele vai ter mais responsabilidade para ser cumpridas. Então não é tão facinho assim não ser um produtor. É bem difícil. Mas então quando você fala assim que te contrata, que tem que ter esse acompanhamento, nós estamos falando de grandes produtores. Na agricultura familiar existe isso também? Não, isso independe. Se é pequeno ou grande ou médio, independe. A legislação é a mesma. Eu não sabia. O que define é o tipo de atividade. Ah, tá. E se eu for, por exemplo, familiar? Não tem problema. Aí tem um detalhe que define, até 50 hectares tem uma forma. Quando é agricultura de sequeiro e pecuária extensiva. Mas uma propriedade pode ter uma avicultura enorme e ser pequena. 10 hectares é considerado pequeno. Mas pode ser uma imensa avicultura, pode ser uma imensa suinocultura, pode ser um confinamento de bovino grande. E aí, então, isso é medido através da produção? Isso é medido pela atividade. Pela atividade. Cada atividade tem um seu fator de complexidade. Gente, eu tô achando esse assunto eu falo assim, que é aqueles que dão pano pra manga. É verdade. E como você bem disse, né? A lei, ela muda toda hora. E eu até anotei um aqui, que existe uma lei de número 21.231, que é desse ano. A gente já começou o ano com lei nova aqui no nosso estado. Ela é do dia 10/1/2022 e foi publicada no dia 11. E ela fala o seguinte: dispõe sobre a regularização de passivos ambientais de imóveis rurais e urbanos, bem como a compensação florestal e a compensação por danos para regularizar, olha o tamanho, hein? A supressão da vegetação nativa realizada sem a prévia autorização do órgão ambiental competente. Também a definição dos parâmetros da compensação florestal e da reposição florestal no estado de Goiás. Ainda bem que eu estou com um especialista aqui para traduzir essa lei. Essa lei, imagino que já estava em trâmite há muito tempo, ou não? Ou simplesmente... Isso está em discussão desde o início desse atual governo. Mas resumindo tudo que você leu aí... Por favor, traduza para a gente aqui. A lei sobre passivos ambientais. Certo. Então, o que é um passivo ambiental? É aquilo que está errado. Aquilo que foi feito de forma que não cumpriu a legislação ambiental. Então isso que foi feito errado. Exatamente. Agora ele tem uma condição de estar regularizando isso. Ele fez um desmatamento sem a licença, sem autorização. Certo. Ele é obrigado a fazer o reflorestamento. Aí essa legislação mudou alguns detalhes, depende. Aí ele tem 3 formas. Aí a gente tem que analisar também aonde que foi isso, porque lembra que nós comentamos que tem a área de preservação permanente, tem a reserva legal e tem a área de uso do solo, que é onde ele pratica a atividade dele. Então eu vou te explicar cada uma. Se for em área de preservação permanente, ele tem que recuperar a área. Ele é obrigado. Obrigado. Se for área de reserva legal, aí tem que analisar a propriedade. Ele tem vegetação em outro lugar e tem ganho ambiental, ele pode mudar essa reserva de lugar. É mais flexível. É flexível quando é reserva legal. Porque permanente, ela já é naquele local e não tem como mudar. Se existe um rio, ele vai ser, por exemplo, um córrego até 10 metros de largura, vai ser 30 metros de cada lado, tem que ser a PP, que é a reserva legal. A reserva legal não. Permanente, então não tem como mudar. Agora a reserva legal, você escolhe o local que você quer colocar. Então, você desmatou a reserva legal, você pode colocar ela em outro lugar desde que tenha ganho ambiental. E agora, o terceiro caso, que é onde, por exemplo, acontece uma agricultura, acontece uma pecuária. Aí, nesse caso, se for passível dessas atividades, aí ele além de ter a multa, porque a gente fala tríplice responsabilidade. Quando você tem uma multa ambiental, você responde pela parte criminal, que é a penal, a parte civil e administrativa. A multa em si é a administrativa. Aí ele resolve essa questão administrativa. E aí a gente tem uma outra lei que ele pode ter até 60% de desconto. Aí ele resolveu, pagou a multa, não está ok ainda não. Ele tem que reparar o dano. Aí foi onde você me perguntou, você comentou que se ele tem que reflorestado. Agora, com essa nova lei, surgiu uma outra situação. Antes, como que era? Você tinha que reflorestar a própria área, você tem que reparar o dano, você pode fazer uma servidão ambiental. O que significa isso? Você desmatou uma área X, você pode colocar ela em outro lugar.
Ah, você não como precisa compensação. ser necessariamente ali. Mas Não. aí quem determina essa área X é o governo. Você tem que aprovar junto ao órgão. Você apresenta um projeto. Aí eu escolho você a área, escolhe e então. apresenta. Eu falei, olha, eu não posso fazer aqui porque aqui eu já tenho um pasto Isso. ou tenho um plantio, Exatamente. então eu quero fazer nessa região aqui. Aí você tem os critérios que a legislação e tecnicamente orienta para você cumprir. Aí você dá a entrada e o órgão ambiental tem que aprovar isso. E a novidade, isso é único no Brasil, é só Goiás que tem por enquanto, que você pode pagar financeiramente por esse dano. Você teve a multa, é um detalhe, paga a multa, aí tem a compensação do dano, que é a reparação do dano, que agora pode ser financeira, que pode ser isento até, dependendo do tamanho, se for até 2 hectares, ou R$2.000 por hectare, se for acima de 500 hectares o imóvel. Mas isso é ruim para o meio ambiente? Depende, porque o que acontece? Muitas vezes não. Se você tem uma propriedade que ela pode ser produtiva, certo, e você pagou a multa, pagou pela reparação daquele dano, aquele valor, por exemplo, eu negociei hoje um caso concreto que vai ser investido, acabou, a gente está passando por um período de chuva muito grande. No nosso Nordeste goiano tem muitas famílias ilhadas. Nós participamos de uma audiência hoje que foi acordado um valor X com desconto de 60% e esse valor vai ser investido lá em Cavalcante e naquela região de Nova Roma para estar atendendo essas famílias. Vai construir pontes, vai construir estrada. Então, quer dizer... Com esse dinheiro. Então, você reparou o dano. Isso aí é na prática. Exatamente. Né? Na prática, não. Eu falo assim, na teoria... que saiu essa prática, mas a gente tem um medo. Mas, ao mesmo tempo, aquela área que não era produtiva e a gente precisa produzir, ela vai estar apta para produzir. Não vai estar forçando a ilegalidade igual é hoje. Porque demora muito sair a licença e muitas vezes força a ilegalidade. Sim, porque o produtor não vai ficar esperando. E com isso ele vai ter condição de resolver. E outra coisa nova dessa legislação é que, da lei de licenciamento ambiental, é que hoje uma licença de desmatamento sai com 90 dias. O que no passado demorava 5, 4 anos, entendeu? Tudo isso? Exatamente. Então acabava amarrando o produtor que quisesse começar um negócio, expandir seu negócio, ele ficava amarrado, por isso que entrava a ilegalidade. Totalmente. Agora Goiás tem as questões de normas totalmente atualizadas, legislação muito boa para quem quer resolver. Hoje o produtor não pode reclamar que ele não resolve porque o órgão não libera. Hoje ele não resolve realmente se ele não quiser. Se ele não quiser. Jogou a responsabilidade para ele. Agora, sabe que eu tenho uma outra curiosidade. Vamos lá, eu e os meus exemplos. Então, eu cheguei lá, comprei uma fazenda, que aí comecei a produzir e descobri que eu estava irregular, que eu desmatei, já comprei assim, né? Ela já veio desmatada para mim onde não poderia. Então, eu pago a multa, né? Eu posso fazer o ressarcimento em dinheiro ou com o plantio. A responsabilidade de quem? De quem vendeu ou eu que agora assumi a nova propriedade? Quando você compra uma propriedade, você compra o passivo. Todo. Porteira fechada, exatamente. A única coisa que você que comprou e não fez o ato ilegal é a questão criminal. Essa não transfere, essa vai ser de quem fez mesmo. Agora, a questão civil e ambiental administrativa, passivo você... Não tem jeito. Exatamente. Eu que lute. Aí, a gente ainda falando de leis. A gente tem uma lei que ela já existe desde 2019, que é a 20.694. Eu até anotei aqui para a gente até se inteirar o que é essa lei, o que ela diz. Porque aqui em muitos podcasts a gente vem falar a lei tal. Mas a gente nem sabe, se a gente não é da área, a gente nem sabe o que ela quer dizer. E essa ela fala o seguinte: dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental do Estado de Goiás e dá outras providências. Essa lei ela estabelece normas gerais para o licenciamento de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais. Então, é essa lei que rege tudo isso aqui que nós estamos falando? No estado de Goiás, sim. É essa Só lei. que tem toda questão ambiental, sempre tem alguma lei federal, né? Que no Brasil é a lei 6938, que fala sobre a política ambiental do então, nacional. Assim, essa lei aqui é a lei de Goiás. Então, existem outras normativas, por exemplo, para o Mato Grosso, para São Paulo? Funciona assim, tem a lei federal e aí cada estado tem a sua. No estado de Goiás, essa legislação ela veio para mudar totalmente. Vou te dar um exemplo seguinte: uma propriedade rural. Ela tem um armazém de grãos, ela tem um confinamento bovino, ela tem uma irrigação, ela tem uma suinicultura,
Antigamente, como que funcionava? Ele tinha que ter uma licença para cada atividade dessa. Com essa da nova propriedade legislação, dele, ele tinha que ter uma. uma Aí para era cada. mais burocracia. Exatamente. Aí cada processo pra desse cada. era para cada técnico. Hoje você tá. pode dar entrada com essa nova lei em um licenciamento ambiental único, pagar a taxa pela o que tem maior complexidade e tá regularizado. Então, entre aspas, você regulariza a sua fazenda e não somente a atividade como era antes. Outra situação também nova, muito importante. Você tá com a sua atividade operando normalmente. Você deu entrada no seu processo, mas a licença não foi liberada, você tem irregular. Você pode solicitar a assinatura de um termo de compromisso ambiental, que vale como licença por 2 anos, 24 meses, que chama licença corretiva, e você está automaticamente regularizado. Enquanto isso, o processo, que é bem moroso, está andando. Outro caso, você não instalou, você está totalmente legal, mas está aguardando o órgão ambiental liberar para começar a atividade. Você também pode assinar o termo de compromisso e automaticamente instalar a sua atividade. Então, isso veio para ajudar bastante o produtor ou quem vai requerer o licenciamento, porque isso não é só para atividade de agronegócio, é para indústria, para mineração, para todo tipo de licenciamento. Para todas aquelas que nós comentamos. Agora, assim, a gente está falando muito de leis aqui, né? Você citou algumas, eu li aqui 2, mas e quando a gente fala de sustentabilidade no mundo do agro, tem lei para isso? Da sustentabilidade, ou isso é uma consciência social? Princípio. Isso é um princípio, que a gente fala, o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, esse princípio de desenvolvimento sustentável, ele só existe se tiver sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica. Porque também não é somente preservar, você precisa produzir. E automaticamente isso é o princípio do desenvolvimento sustentável, é você produzir de forma que não agrida, que não polui o meio ambiente. E isso é uma preocupação desses produtores rurais hoje ou não? Totalmente, porque o produtor ele sabe que hoje ele preservar o meio ambiente, isso gera valor para a propriedade dele. E tem muitas formas de fiscalizar o produtor. Até mesmo as empresas que compram dele, se ele não tiver totalmente legal e comprovar que o CAR dele está ok, que a licença ambiental dele está ok, a pessoa nem compra o produto dele, as empresas não compram. Não pode nem exportar para você ter uma ideia. Porque quando eu falo também de sustentabilidade, eu estou falando também da preocupação do meu descarte de resíduos sólidos dentro das propriedades ou não? Sim, totalmente. Ou são coisas, é a mesma coisa, né? Não, tá ligado. Tá ligado. Isso é uma continuidade. É uma sequência, uma coisa. A atividade ela gera manejos, gera algumas situações. E cada situação dessa tem a forma de você estar preservando e resolvendo as questões ambientais. Isso que você disse está na Política Nacional de Resíduo Sólido. E o resíduo sólido, como é que essas propriedades... O que seria resíduos sólidos? É aquilo que vem da indústria? Não. Resíduo sólido ele é desde uma geração de papel no escritório, também um banheiro tem efluente e também depois do tratamento tem um resíduo sólido. Uma oficina, ele gera estopa, gera filtro, aquilo que vai ser descartável. O agrotóxico, ele vem dentro de uma embalagem, aquilo é um resíduo sólido. Então, mas no meio rural, seriam só os agrotóxicos ou não? Não, o descarte sólido, por exemplo, na pecuária, é uma preocupação? Na pecuária tem, por exemplo, num confinamento, tem o esterco, tem o que é gerado, ele tem que ser armazenado de forma adequada. Tem todo, então, isso é um resíduo manejo sólido. Com isso aí e um cuidado que isso está na legislação. Exatamente. Por exemplo, o produtor descobriu que ele fazer um controle desse resíduo sólido de um confinamento, isso gera dinheiro para ele, porque ele usa aquilo como adubo. Então, ele não vai jogar fora aquilo também. E aí vem a questão da sustentabilidade. Exatamente. Que era o que a gente estava falando já. Então, uma coisa está ligada à outra. Vai ligando, ele não vai usar menos fertilizante químico, vai ser mais orgânico e assim ele resolve a questão de sustentabilidade ambiental e econômica. Não tem como andar separados. Eu entendi. Faz todo sentido. Quando a gente fala de sustentabilidade e a questão dos resíduos sólidos, é porque acaba que os resíduos sólidos são grandes poluentes. Sim. Então, eles não podem ser descartados de qualquer maneira. Exatamente. O problema das grandes cidades mesmo é o lixo. Exatamente. Que ainda é muito... Não é comum que haja feito essa separação. Até em Goiânia tem essa tentativa de fazer essa separação para levar esses resíduos sólidos para, no caso do lixo, né, o reciclável, para essas cooperativas, mas eu falo que ainda a gente está em passos assim, bem lentos, porque nós não temos a cultura em casa. Precisamos olhar um pouco mais para o Japão. Né, não é? Quando teve a Copa aqui no Brasil...
Terminou o jogo, eles saíram com tiraram o saquinho de lixo dentro da bolsa, colocaram os resíduos lá dentro. E o aterro sanitário deles é coisa de cinema, porque aproveita 99% do lixo. Do resíduo. Exatamente. É sensacional. Isso está tão distante, né? Eu fiz uma viagem agora aqui para o interior de Goiás. Interior não, né? O Rio Quente. E aí, na beira da estrada, uma coisa que me chamou a atenção, acho que tem até a ver com a legislação ambiental. Tinham plantações de soja, tem a cerca da fazenda. E tinha plantação até o acostamento. Eu imagino que isso deve ser proibido, não sei. Totalmente proibido. Então tinha essa plantação. Porque é área de servidão, né? Exatamente. E outra coisa que me chamou muita atenção quando a gente fala dos resíduos, que aí vem o nosso papel enquanto cidadão também, aí entre uma fazenda e outra tinha um aterro, um lixão a céu aberto. Também é proibido. No meio de uma fazenda e outra. Eu falei, gente, isso... Mas muitas vezes ele é um lixão do município, não é do produtor. Exatamente, porque eu imagino que o produtor não ia querer que entre não é do produtor. Pedaço de plantio e do outro lado um plantio tem um lixo no meio. Não é do produtor. Aí eu falei assim, e os órgãos que regulamentam isso? Porque aquilo lá gera um resíduo tóxico que cai no lençol freático e acaba até contaminando essa plantação que está lá na lateral. Eu falei assim, gente, eu quero saber de onde que é essa soja, porque não tem como saber se eu não consumir. Mas isso aí passou batido. Com certeza. Aí é a questão que a gente vai discutir política pública e é complexo demais. Tem até essa questão também que quando a gente fala de meio ambiente, não tem como separar da política. Não tem. Não tem como. Meio ambiente, na verdade, ele está em todo lugar. Não tem como. Nada separa a questão ambiental. Exatamente. Até nós aqui, né, nesse nosso convívio também, se a gente for falar de meio ambiente, tem a questão de ar-condicionado. Total. Quanto você gera de lixo por dia? Exatamente. Então, é uma preocupação nossa também. Sim. E até é interessante a gente tocar nisso, né? Quanto que eu gero de lixo por dia? Você acha que o cidadão comum, como que ele pode contribuir para a gente diminuir, assim, de maneira bem simples? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que haja essa preservação do meio ambiente? O primeiro caso é separar isso dentro da sua própria casa. Separar o lixo. Do exatamente. O que é reciclável, o que não é reciclável. Isso vai facilitar para a prefeitura pegar esse lixo. Inclusive, em cima dessa Política Nacional de Resíduo Sólido, a responsabilidade ela é de quem gera o resíduo. Só essa parte que é o resíduo da nossa casa que a prefeitura pega. Mas, por exemplo, muitas atividades como hospitais, comércio, hoje ele paga para a prefeitura coletar esse resíduo já. E cada dia... Aí é uma questão de cultura. Hoje... os nossos filhos muitas vezes, corrigem os pais nesse sentido. Muitas vezes. Questão da utilização da água também, que é uma preocupação que a gente tem que ter. E também a gente já pode fazer a nossa parte em relação a isso, diminuir a quantidade de banhos. Na hora de escovar o dente, diminuir a quantidade de banho, não, a gente diminui o tempo no banho. Porque Goiás é muito quente. Então, a questão também da torneira, escovar os dentes. Com certeza, tem alguns critérios aí que pode ser tomado e, com certeza... ajudar bastante essa questão. É uma cadeia. Sim. É uma cadeia que não tem fim quando a gente fala de meio ambiente. E outra coisa que eu queria te perguntar também, quando a gente fala sobre Política Nacional do Meio Ambiente, aí tem também o Código Florestal Brasileiro. É igual, é diferente? Ou a política ambiental fala sobre o florestal também? Ou é diferente? O que é que fala um e o que é que fala o outro? Aí são duas situações. A parte florestal... O que é a parte florestal? Que tem árvores. Certo. Existe o Código Florestal Brasileiro, que ele vai estar preservando o tipo de bioma que a gente fala. Aqui no nosso estado é o Cerrado. Existe a Amazônia, existe também a Mata Atlântica. A gente tem alguns pedaços de Mata Atlântica aqui, mas é bem pouco. Tem mais no sudeste brasileiro. Então, o Código Florestal, ele protege os biomas. A Política Nacional de Meio Ambiente, ela orienta a forma de regularizar o licenciamento ambiental que depende do tipo de atividade. Mas então um está interligado ao outro? Muitas vezes, sim. Se for na zona rural, por exemplo, você precisa respeitar a reserva legal, a APP, para você poder colocar a sua atividade em funcionamento. Então, está relacionado um com o outro dependendo do local. Dependendo se tem vegetação ou não. Pode ser na zona urbana também, às vezes tem vegetação. Sim. Então, você tem que ter uma licença para tirar aquela árvore, para instalar a sua atividade. E aí, só um último detalhe, bem simples. Um protege as florestas e o outro como uma forma de obter o licenciamento ambiental. Então,
Eles têm a ver, mas não têm a ver. Porque, tem uma ligação. Porque quando eu falo assim, proteger florestas, para eu proteger a floresta, eu tenho que estar ligado à autorização. Sim. Ambiental. Se a minha atividade vai ser um local que tem floresta, eu tenho que respeitar as regras que tem que preservar a floresta e as regras de obter minha licença ambiental. Uhum. E quando a gente fala de crime ambiental, é que eles vão contra isso aqui, contra essas políticas. Crimes ambientais, existe uma lei de crimes ambientais e lá tipifica quais são os crimes quando você faz alguma coisa ilegal. O principal é fazer sem autorização. Desmatar sem autorização, funcionar uma atividade sem licença ambiental. Então, automaticamente, isso é um crime ambiental. Você estourar uma barragem que não foi licenciada, entendeu? Então, tudo isso Agora, é crime se eu também ambiental. descartar, por exemplo, eu tenho todas as autorizações, mas eu não trato a minha água, eu estou cometendo um crime ambiental. E é fácil essa fiscalização? Porque é tanto detalhe. Eu falei, gente, é tanta coisa para fiscalizar. Não é fácil. E, assim, o Estado de Goiás e o órgão federal, o IBAMA e ICMBio, eles têm uma equipe técnica muito qualificada. A questão é quantitativo. Então, é poucas pessoas para o quanto de necessidade que precisa. Então ainda corre meio solto, né? Falha mais é nesse sentido. Mas hoje tem muitas tecnologias, por exemplo, imagem de satélite, que ajuda bastante. Não precisa ir no local mais. Dá para fazer por imagem de satélite muitas coisas. Então, o que falha mais é esse quantitativo de pessoas pela quantidade que precisava ter. E você acha que o Brasil está caminhando bem, assim, no sentido de estão diminuindo os crimes ambientais, o brasileiro está mais consciente, os produtores, a indústria estão mais conscientes, ou eles estão simplesmente seguindo regras? Na verdade, já existe uma grande parte que está consciente, mas muitas vezes, isso eu falo em todos os locais que eu dou palestra, igual vou te falar agora aqui, é que o maior fiscal do meio ambiente chama instituições financeiras. Por que isso? Você, o produtor ou industrial, vai em um banco para requerer um dinheiro, um custeio, alguma coisa nesse sentido. Se você não tiver legalizado, com as licenças em dias, você não tem aquele dinheiro. Então, automaticamente, o banco forçou, entre aspas, a legalização daquele empreendimento. Então, hoje, ainda é uma falha grande nesse sentido. Primeiro, porque não tem quantidade de gente necessária para fiscalizar dentro do órgão ambiental. Aí, as instituições financeiras fiscalizam nesse sentido. Porque se ele empresta um dinheiro para você, fornece um custeio à instituição financeira e não é legalizado, ele responde solidariamente como crime ambiental. Isso está na legislação. Então, automaticamente, o banco exige a licença para liberar o dinheiro. Então, isso acabou que ajudou o meio ambiente. Ajuda muito. Isso aí, muito, porque quando fala-se de dinheiro, de prejuízo, e aí acaba que o produtor fica mais atento, a indústria fica mais atenta também, porque senão não vai conseguir nada. Senão não consegue. Então, o que acontece? Ele legaliza por vários motivos. Primeiro, porque a legislação é muito rígida e as multas são muito altas. Depois tem essa questão de ter que estar licenciado, estar regularizado para conseguir algum custeio, alguma situação financeira. E dificilmente ele vai procurar porque ele é ambientalista, porque ele não vai lá, eu quero aqui, vou gastar tanto aqui para requerer. Não, tem sempre alguma exigência por trás, ou legal ou financeira. Hélio, que papo interessante, diferente, porque assim, é muito complexo, igual eu falo para você, ele está muito próximo de nós, fala-se muito sobre meio ambiente, mas a gente fala muito de maneira superficial. Verdade. Então você trouxe mais profundidade para esse assunto e para a gente entender um pouquinho mais e ver que o Brasil não está para brincadeira quando se fala em meio ambiente. Como você disse, a legislação está cada vez mais rígida, mais dura, porque a gente entende da importância do meio ambiente. Afinal de contas, a gente, como você disse, tudo é meio ambiente. Não tem como não se preocupar. Então, eu queria agradecer demais a sua presença, por esse bate-papo, você ter trazido todo o seu conhecimento aqui. E eu gostaria que você deixasse o seu contato para quem quiser procurar a empresa, saber um pouquinho mais sobre como é que faz para ter essas autorizações, como é que faz para fazer um projeto, seja na indústria, seja no agronegócio ou até mesmo na mineração. Então, eu queria que você deixasse o seu contato para quem se interessou pelo assunto. Mais uma vez, me sinto muito privilegiado de estar aqui, podendo contribuir com esses tanto de informação que realmente envolve, pela atividade, a legislação muito complexa. E eu queria aproveitar e pedir para vocês que estão me assistindo, seguir
as minhas redes sociais. No Instagram é Hélio Jovem, meu nome. Lá eu posto diariamente muito conteúdo sobre as questões ambientais. E também eu tenho um canal no YouTube que é Hélio Jovem Engenheiro Ambiental. Eu sou o engenheiro ambiental com o maior número de RT do CREA do Brasil. Então, isso significa que a gente faz muitos projetos. E eu quero contribuir e ajudar não só quem precisa legalizar, como a indústria, a mineração e o produtor rural e o pessoal do agronegócio, mas também os estudantes, os colegas de profissões. Então a gente está à disposição. Muito obrigado mais uma vez, Lara. Estarei sempre à disposição. É um tema realmente longo, complexo. E de extrema importância. E está perto da gente sempre. Exatamente. Muito obrigada. E para vocês que nos viram até agora, meu agradecimento especial. Não esquece de deixar o seu likezinho aí pra gente. E até o próximo podcast. Um beijo grande para vocês. Tchau!